Freud disse certa vez que somente o conhecimento traz o poder. Nos dias de Jesus isso não foi diferente. Os líderes religiosos, e você se lembra daqueles partidos, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, eles detinham a sua autoridade baseada no seu conhecimento. Lamentavelmente, eles se tornaram abusadores, exploravam os pobres, as viúvas, mas eles mantinham a sua autoridade. E como eles faziam isso? Há quem diga que o rabinato começou com Esdras, centenas de anos antes de Cristo. Mas se nós puxarmos no tempo da história de Israel, nós encontraremos que quando, no livro de Números, Moisés estabelece, por orientação divina, 70 conselheiros. Por assim dizer, Moisés transferiu a eles a autoridade. E era nisso que a tradição judaica acreditava, que existia uma sucessão, uma cadeia de autoridade que chegava até eles naqueles dias. Assim, eles acreditavam que detinham o poder de influenciar, de orientar e conduzir aquele povo, como se fossem pastores. No entanto, um dia, Jesus, o Filho de Deus, entrou em cena. E quando Jesus entra numa sinagoga e ele ensina, todos ficaram maravilhados e diziam: ele ensina como quem tem autoridade. Não como aqueles que estavam ensinando naqueles dias, porque aqueles dependiam de todos os elos que os antecediam. Aqueles repetiam apenas o que já havia sido dito. Mas Jesus não era apenas uma questão de conteúdo, era uma questão de identidade. Jesus carregava em si a autoridade inerente. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas Jesus não apenas ensinou como quem tem autoridade, ou seja, a sua autoridade não estava apenas nas suas palavras, estava na sua pessoa. Por isso, Jesus ordenou que as pessoas fizessem coisas que, humanamente falando, eram impossíveis. Ele disse a um homem de mão mirrada, isso é, um homem que tinha uma mão completamente atrofiada. Jesus disse: estende a sua mão. E ele a estendeu. Jesus não embate contra os poderes sobrenaturais demoníacos apenas com a sua ordem. Os expulsou. Jesus ordenou o vento, o mar e os poderes da natureza o obedeceram. Mas mais do que isso, a Bíblia nos diz que num dado momento seu amigo Lázaro estava morto, 4 dias sepultado. Mas bastou uma ordem de Jesus, e com a sua autoridade, quando ele disse: Lázaro, vem para fora, ele saiu de lá. Essa é a autoridade de Jesus. Se nós queremos levar a vida adiante, se queremos triunfar sobre os obstáculos, se queremos ter coragem nesses dias difíceis, nós precisamos estar unidos àquele que tem autoridade verdadeira. Eu encerro com uma citação de Jó, que diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante.